Olá, haja Deus, haja paz, haja luz. Bom, nós já estamos aqui no monte. Um bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Daqui a pouco nós vamos realizar a oração em favor de todos que têm solicitado, enviado seus pedidos de oração pela linha de transmissão. Você que está agora acompanhando, eu não sei qual é a sua maior dificuldade, o seu maior desafio, seja ele qual for. Se possível, caso queira, deixa aqui abaixo. Nós vamos interceder por você por meio da fé, tá bom? Então, um bom dia a todos que estão tendo acesso a essa mensagem. Nós vemos aqui o monte. O monte é o lugar de resposta. Quando os profetas dirigiam-se a algum monte, independente qual fosse, porque ali acreditava-se que o Deus dos montes iria descer naquele lugar para atender aquela solicitação, aquela súplica, aquele clamor. E por essa razão, assim como o nosso Senhor Jesus, os demais profetas, Elias, Eliseu e tantos outros, buscavam nos montes a resposta que só Deus podia trazer. Isso por meio da fé. Essa madrugada nós estávamos em oração, especialmente umas 3 e pouca da manhã, e Deus nos deu a entender que a fé é a palavra. Fé é palavra. Quando você está sustentado na fé, é porque você está alicerçado a uma promessa, a uma palavra. Você veja que a fé, ela se deu início quando Deus disse, haja luz. A terra estava sem forma, vazia, completamente destituída de luz, mas quando o Senhor disse, haja luz, tudo se mudou, tudo se transformou. E a partir daí, nós tivemos a mais absoluta convicção e certeza que quando nós agimos a fé, é uma ação do homem, Deus corresponde de tal forma, mediante essa fé, que até nos surpreende. E lendo aqui a palavra de Deus, que fala sobre fé, em Hebreus 11, olha o que a definição, o conceito de fé. A fé é uma certeza de coisas que se esperam. Então, fé nada mais é do que a mais absoluta certeza relacionada àquilo que nós desejamos, que nós almejamos, que nós buscamos. E pela fé não vive, não anda pelo que sente, não anda pelo que se enxerga. Quem vive pela fé vive na convicção, na segurança, na certeza. A fé, ela não pode se perder mediante as adversidades e situações e circunstâncias que nós encaramos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Muitas pessoas, elas dizem estar na fé, ou dizem ter fé, mas até um certo ponto, enquanto o sol está, como está hoje, brilhante, o céu azul, e nesse momento é muito comum as pessoas reconhecerem, admitirem, terem fé e estar na fé. Mas quando sobrevêm determinadas situações que elas precisam sustentar, que elas precisam manter essa certeza, essa fé se derrete, essa fé se perde em meio às dificuldades. Veja que Daniel, antes de ser lançado na cova dos leões, ele sustentou a sua fé, mesmo sabendo da lei que havia sido aplicada, que não deveria se clamar, orar a nenhum outro Deus que não fosse ao Deus vigente naquele lugar, naquela nação, naquela época em que ele estava. Mas ainda assim a Bíblia diz que Daniel contrariava a tudo isso, orava ao Senhor 3 vezes ao dia, de janela aberta, de tal forma que aqueles que perceberam o acusaram. Daniel foi lançado na cova dos leões, manteve a sua fé, mesmo em meio a leões que estavam famintos.
Deus não permitiu sequer que ele fosse consumido, devorado pelos leões. O mesmo Deus que o sustentou na hora das orações foi o Deus, mesmo permitindo que ele fosse lançado à cova, Deus deu livramento. Deus o livrou de ser comido, de ser tragado pelos leões naquela caverna, naquela cova. A fé é exatamente isso, uma certeza absoluta. Deus não nos atende por merecimento, por méritos. Deus nos atende pela fé, porque Deus reconhece, Deus sabe as nossas falhas, a nossa humanidade. Mas ainda assim, por causa de uma convicção, de uma fé, Deus nos atende. Aí ele continua, pois pela fé, os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé, os que nos antecederam, e a palavra de Deus relata isso, alcançaram o que eles alcançaram por causa da fé. Por conta da fé. Daqui a pouco nós vamos dar alguns exemplos. Aí diz, pela fé, nós entendemos, compreendemos que o universo foi formado pela palavra. Então fé é palavra. Quem está na fé está na palavra. Quem está na fé está sustentado, apoiado, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus trouxe à existência o que não existia pela fé. Pela fé, o que aparentemente falando está perdido pode ser mudado. Talvez você tenha recebido um diagnóstico de uma enfermidade que, humanamente falando, não há tratamentos. A impossibilidade da pessoa receber medicamentos, acompanhamento médico, não é suficiente para dar fim a esse problema. Mas pela fé, independente daquilo que foi definido pela atual situação, você consegue reverter essa situação pela fé. Você consegue mudar o curso da sua vida pela fé. Ainda que você esteja no fundo do poço, nas dificuldades, das piores possíveis, no lado material, no lado familiar, sentimental, físico, você, por meio da fé, pode mudar tudo isso. Porque a fé traz à existência o que não existe. Se o universo foi formado pela palavra da fé, pela fé, você consegue ressuscitar o que está morto. Deus não trouxe pela fé naquele exército de ossos secos, aquele cemitério de esqueletos, ossos sequíssimos e desconjuntados. Pela fé, Deus não falou para o profeta, profetiza esses ossos, e pela fé os ossos reviveram, e os ossos foram alinhados um ao outro, foi se formando esqueleto, e Deus colocou juntas carne e deu vida àqueles ossos. Pela fé, o que estava morto há 4 dias não ressuscitou, o Lázaro. Pela fé, uma jovem, filha de Jairo, que já estava dada como morta, não reviveu. Pela fé, o filho da viúva de Naim, que estava seguindo num cortejo fúnebre, e Jesus disse para a mãe, mulher, não chores. E chegando próximo ao caixão, tocou no esquife e disse para o jovem, jovem, levanta. O que estava morto Mesaque, Abidinego, né, foi jogado na fornalha. Não reviveu. Sadraque, Mesaque, Abidinego, como a Rose está falando, eles foram tirados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Pela fé. Então, falar de fé, eu sempre digo, não se fala de fé. Fé se pratica a fé. Porque não tem explicação para a fé. A Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fato. Eu consigo resumir fé com uma palavra. Fé é poder. Sim. Fé é poder. Verdade. Quem vive pela fé tem o poder de reverter, de mudar qualquer situação. Quando se fala de fé, teologicamente falando, teoricamente, não muda em nada. Não muda em nada você dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tudo posso naquele que me fortalece. É muito bonito confessar a palavra, graças a Deus. Mas a fé mesmo tem que ser na prática. A fé tem que ser exercitada, a fé tem que ser trabalhada.
Olha o que aconteceu aqui em Tiago, no capítulo 5, diz assim, ó, muito, muito, não é pouco, muito pode, ou seja, é possível muitas coisas. Aí a Bíblia diz assim, muito pode, por sua eficácia, ou seja, por seus efeitos, a súplica do justo. Muito pode, por seus efeitos, seus resultados, a súplica do justo. Quem é o justo? Quem é o justo? Não é o merecedor, o santo. O justo é todo aquele que crê. O justo é o todo que vive pela fé. O justo é aquele que, possuído da fé, vive na certeza. Aí continua a Bíblia, dizendo assim, Elias era homem semelhante a nós. Elias, o grande profeta, era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, as mesmas paixões, as mesmas humanidades e condições. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ou seja, Elias, mesmo na condição de pecador, mesmo diante da sua humanidade, por 3 anos e meio, ele decretou que não cairia chuva, porque os reis da época, o Acabe e a Jezabel, adoravam a Baal, que era conhecido como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Ele falou, então vamos ver, se Baal de fato é Deus, então ele vai derramar chuva. Agora, eu clamo ao meu Senhor, e por 3 anos e 6 meses e meio, não vai cair uma gota de água do céu. Se Baal é Deus, então que ele traga chuva. E não houve chuva. Passado 3 meses e meio, Elias orou e disse, agora pode chover. Mandou recado para o rei Acabe e a Jezabel, disse, olha, manda eles prepararem os carros, porque haverá abundante chuva. E houve chuva. Deus ouviu o clamor, a oração de um homem que, por conta da sua fé, determinou por 3 anos e meio que não iria chover, e não choveu. Esse mesmo homem, passado 3 anos e meio, determinou que cairia chuva, e houve abundante chuva. Ou seja, a súplica daquele que crê é capaz de mudar o curso da natureza. Sim. Pela fé, quando Josué orou, disse para o sol, detenha-te. E o sol se deteve. Amém. Até que o povo de Israel, o exército de Israel, vingou-se dos seus inimigos. Assim, se pelo clamor, pela fé de um homem, Deus fez a chuva ficar impossibilitada de cair, ele deu ordem aos céus. Deus ouviu a oração de Elias. Deus pode ouvir a oração de todo aquele que crê. O grande problema é a dúvida. Elias se diferenciava pela sua fé pura e pela obediência à palavra. Veja que a fé está sempre atrelada à obediência à palavra. A pessoa, quando vive pela fé, ela segue, ela crê, ela obedece àquela palavra. Lembra quando Jesus falou para Pedro andar sobre as águas? Sim. Pedro viu a Jesus, achou que era uma coisa de outro mundo, assombrosa. Imaginou que fosse um vulto, um fantasma. Mas Jesus falou, não sou eu. Se é o Senhor, manda ir ter comigo, então venha. E Pedro caminhou sobre as águas. Pedro deu alguns passos, mas andou sobre as águas. Na hora que ele duvidou, ele afundou. O problema das pessoas não receberem pela fé aquilo que elas buscam é quando elas trazem a dúvida. Nem sempre as coisas vão acontecer no momento hábil, no momento, na hora, naquele momento, naquele instante. Sim. Mas você precisa sustentar a sua fé. Permanecer na fé. Né? Permanecer crendo, independente do que eu sinto, independente do que eu vejo. Isso é fé. A fé vem para todos. É pela fé que você é salvo. É pela fé que a família é transformada. É pela fé que o doente é curado. É pela fé que a sua vida é transformada, é mudada. Amém. Mas não basta simplesmente dizer assim, eu tenho fé. Não, isso por falar não muda em nada. Mas a fé tem que ser praticada, exercitada. A fé, ela depende de um passo que eu dou.
Sim. Ela depende da palavra que sai da minha boca. Lembra de Jesus quando falou para a figueira, seca? E deu as costas, a figueira secou. Lembra do Mateus 8, do leproso? Se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus colocou a mão nele e falou, quero, seja limpo. Ele foi limpo. A fé é assim. Então mantenha a sua fé. Não se deixe vencer pelo que você vê, pelo que você sente. Não se deixe abater pelas situações que você passa. Porque faz parte da fé. A fé nos amadurece, a fé nos sustenta, a fé nos fortalece. A fé é a palavra de Deus. Dentro de nós. Quando esse poder está dentro da pessoa e ela agarra, ela assume essa fé, não importa o que os médicos disseram, não importa o que o laudo está dizendo, não importa o teor do problema, a gravidade da situação. Quando a pessoa vive pela fé, é como diz aqui em Tiago 5. Muito pode, é muito, por sua eficácia, por seus efeitos, por seu poder, o clamor do justo. Muito pode, você pode muito. Verdade. Acredite em Deus, acredite em você também. Amém. Não se esqueça que Abraão, nosso pai na fé, começou com 75 anos. Sim. Aos 75 anos foi pai aos 100. A fé. A fé na palavra. A fé na palavra. Quando a pessoa toma a palavra de Deus para si, segue a palavra de Deus, é impossível Deus não descer na sua vida. Deus desce. Por quê? Por causa da palavra. Ele não pode falhar. Ele é Deus. Ele sempre diz, eu juro por mim mesmo que te abençoarei. Deus jurou para Abraão que abençoou Abraão, poxa. E esse mesmo Deus que prometeu, fez a promessa a Abraão, faz a mim, faz a você, faz a todo que crê. Substitua os heróis do passado por você. Você é um herói, você sabia que você é um herói? A senhora é uma heroína. Amém. Porque Abraão já se foi, Josué, Elias. Deus agora está dependendo de nós para ser a luz do mundo, o sal da terra. Jesus falou, vocês serão a luz do mundo, o sal da terra. Você é luz. Amém. Você é sal. Você é luz. fonte. Você é uma fonte de água viva. Jesus nos chamou para isso. Não é para viver nesse deserto. Não é para viver nessa escassez. Não é para viver nesse limite que o mundo, o diabo quer impor. O diabo quer impor. O diabo quer impor isso na mente das pessoas. Você nasceu para sofrer, é o seu karma, é a sua guerra, é a sua luta. Aceite, não. Eu vou enfrentar pela fé. Amém. E pela fé nós vamos vencer. Pela fé vamos prevalecer. Amém. Então, quando a gente pergunta assim, você está na fé? Sempre eu fui assim, sempre. Quem me conhece sabe. Alguém perguntava, bispo, está tudo bem? Eu digo, na fé. Na fé. Na fé. Não está bem, não está mal, porque tudo é circunstância. Na fé. Quando você está na fé, está bem, está mal, não faz diferença, você está na fé. Você está crendo. Quando você está na fé, você está crendo. Não importa o que eu estou sentindo, eu estou na fé. Tá brabo, eu estou na fé. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoou, mas eu estou na fé. A situação não está boa, eu estou na fé. Graças a Deus, Deus abençoou, eu estou na fé. Quem está na fé, independe do que esteja acontecendo. Acabou, você está na fé. Eu não gosto dessa palavra entusiasmo. Sabe quem é o entusiasmado? O entusiasmado é como nuvem que vem e passa. É como fumaça que se dissipa. Verdade. O sujeito que é entusiasmado, motivado, ele é motivado, é que nem bateria. Aquele microfone, aquela coisa que depende da bateria, da carga. Tem que ficar dando carga. O entusiasmado, o motivado, você tem que ficar dando carga para ele andar. Quem está na fé, anda com as próprias pernas. Quem está na fé, vive pelo Espírito de Deus. Amém. O Espírito de Deus, como diz a Bíblia, é como o vento. O que é o vento? O ar em movimento. Quem está na fé é como o vento, é o ar em movimento. Tá no movimento. Acabou, eu estou na fé. Não tá eu estou na fé. Quem está na fé, vive dessa forma. Não é entusiasmado, motivado. Que motivação? A motivação quem me dá é o Espírito Santo. O motivado é aquele que vai, chega a hora que a coisa não acontece, ele relaxa. Por quê? Porque o que está dentro dele não vem de Deus.
vem de uma motivação por um mentor, por uma palavra muito bonita que hoje virou moda, as pessoas jogam as pessoas lá para cima só para tentar tirar alguma coisa e ela vai nessa onda. Vai nessa onda. Que nem a pessoa vai assim, não, eu tenho que ir para tal lugar para passear, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que ver isso, ver aquilo, para me sentir melhor. E quando não vê? E quando você não pode estar naquele lugar? E quando você não pode comprar aquilo? Você desmorona? Quem está na fé, independe do ambiente, independe do que eu vejo, independe do que eu posso ou não posso. Eu estou na fé, como disse Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco, eu sou forte. Acabou. A fé, por mais fraco que você se sinta, eu sou forte. Deus está dentro de mim. Acabou. Pô. Quem está na fé, como diz a Bíblia, digo fraco, eu sou forte, quem crê não foge. Quem está na fé, como eu sempre digo, luta até a última gota de sangue. Quem está na fé tem cara de leão, olho de águia, perna de gazela. Quem está na fé é assim. Verdade. Quem está na fé é assim. Crê em todo momento. A pessoa que está na fé, ela tem uma fé definida. Isso. A fé dela é definida. Qualquer pessoa que, nesses mais de 35 anos que me conhece, sabe, não mudo. A fé é assim, a cara é a mesma, o espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, acabou. Verdade. Acabou. E quem sempre... E o bispo... Eu estou na fé. Se alguém perguntar por mim, fala assim, o bispo Luciano, ele está na fé. Eu estou na fé. Sempre. Eu estou na fé. Enquanto o sangue correr, e o mesmo DNA que está aqui é o DNA da cruz, se você bater meu sangue no sangue de Jesus lá, vai puxar o trem lá, vai dar o sangue igualzinho. Acabou. Quem está na fé vive pela fé, não vive pela circunstância. Ah, bispo, eu não tenho nada na mesa, mas tá bom, mas Deus vai colocar. É constante. Eu vou crer, vou agir a fé, vou fazer o que Deus vai abençoar. Ah, mas falaram isso, disseram isso. Pouco importa o que falaram ou deixaram de falar. Você não tem que engravidar pelo ouvido. Sabe o que é gravidez auricular? A pessoa engravida pelo que os outros falam. Verdade. Quem vive pela fé não vive pelo que os outros falam. Se você vive dando crédito à torcida, você vai tirar seu time de campo. Viva pela fé. Não importa a torcida do contra ou a torcida a favor. Se está a favor, louvado seja Deus. Se também não está, não faz diferença. Quem vive pela fé não é entusiasmado. Quem vive pela fé vive na certeza. Amém. Por isso eu quero fazer essa oração aqui do monte. Você que está passando aí por um problema de saúde muito sério. Você que está aí agora com muita dificuldade na sua vida financeira. A senhora que está com problema no casamento. Você que está na fé. Eu sempre pergunto, o rapaz botou aí, quem está na fé. Mas é assim mesmo, quem está na fé. É verdade. Quem está na fé é isso aí. Quem está na fé tá. Quem não está, não está. Quem está na fé vai. Quem não está, não fica. Acabou. A fé é assim, a fé vai. Quem não vai é porque não crê. Ah, eu creio. Amém, então vamos nessa fé. Ah, eu não creio, então fica para trás. A fé é assim. Jesus nunca nos iludiu. Jesus nunca nos enganou. Quem está na fé vence toda e qualquer situação. Mas sustente essa fé. Sustente essa fé. Sustente a sua fé. Você tem fé dentro de você. Amém. E essa fé que vai te fazer vencer. Essa fé que vai te fazer conquistar. Pode durar um tempo, 2 tempos, não tem problema. Mas é pela fé. Jesus não disse, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Acabou. Batei, abri-se-vos-á, eu vou bater. Ah, mas eu já bati. Meu caro, continua batendo. Vai batendo, uma hora a porta abre. Bate. Ah, mas eu já venho pedindo há tanto, eu continuo pedindo. Jesus não mandou pedir? Pedir dá-se você, eu vou pedir. Não custa nada pedir. E crer no que eu estou pedindo. Quem procura, acha. Vou procurar, uma hora eu vou achar. A fé é assim. Você vai cavar, uma hora você vai chegar lá. E Jeremias fala, né, Luciano? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. E de Quando todo me o buscares coração de toda é pela fé. Exatamente. Não é esse coração humano, é o coração da fé. A fé. Tem um coração humano. Louvado seja Deus, ele está aí, que ele continue funcionando. Mas eu não dou muita atenção para ele. Não dou crédito para ele. Ele está aí funcionando para me dar condições de estar vivendo a fé. Mas eu vivo pela fé. A fé é a certeza, é aqui. As coisas mudam aqui. A certeza, a convicção. Você crê? Jesus trabalha com a fé. Eu creio. Então vai em frente. Então eu quero fazer essa oração
essa palavra é muito bacana de Tiago. Como ele diz, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós. Elias, o profeta do fogo, clamou a Deus, em poucas palavras, o fogo desceu. Aí daqui a pouco falou assim, não vai chover daqui para frente. 3 anos e meio não chovia. Aí ele disse para o Acabe, o rei, e a sua mulher Jezabel, e agora, manda o Baal fazer cair chuva. Não caía chuva. 3 meses e meio depois ele disse assim, agora pode chover. E caiu chuva de forma abundante. Isso é fé, a certeza. Por que Deus atendeu ele? Ele era imperfeito, humano como eu, como você. Porque ele criou uma fé pura na palavra de Deus. Não houve dúvida. E por isso a fé aconteceu. Amém. A fé é assim. Eu lembro de uma senhora, há muitos e muitos anos atrás, eu a conheci numa reunião, numa cadeira de rodas. E eu disse assim, no primeiro contato, eu disse, senhora, levanta da cadeira. Alguém falou para mim assim, não, pastor, aqui ela já está aí há muitos anos. Eu falei, eu não estou te perguntando nada. Eu não quero saber há quantos anos ela está aí. Se ninguém teve fé para mandar ela andar, eu tenho. Levanta, senhora. Levanta, senhora. Ela levantou. Aí a pessoa ficou assim, de boca aberta, batendo palmas, entusiasmado. Anda, senhora. E ela começou a andar. Andou, mas andou muito. E começou a andar. Uma mulher que já estava mais de 30 anos numa cadeira de roda. E depois de muito andar dentro da igreja, claro, igreja enorme, no finalzinho ela gritou, pastor, oi, senhora. Eu vou cair. Eu falei, quem disse que a senhora vai cair, senhora? Se a senhora levantou da cadeira, andou esse pedaço todo, volta. Pastor, eu vou cair, por favor, traz a cadeira. Eu falei, leva a cadeira para ela. Senhora, volta para a sua cadeira. Volta para o seu reduto, para o seu cativeiro. A senhora teve fé para levantar, para andar, não tem fé para permanecer? A fé é assim. A fé é assim. Aí se você perguntar, bispo, o senhor tentou outras vezes? Não. Por quê? Porque eu tinha certeza que ela não ia obedecer. Quando ela obedeceu, ela levantou. E andou um bom pedaço. Já estava mais de 30 anos sem andar, paralítica mesmo. Andou. Mas depois de muito andar, ela parou e disse assim, pastor, traz a cadeira. Eu falei, ela gosta da cadeira. Ela se acostumou com a cadeira, mas ela andou. A fé é assim. A fé é assim. Eu quando vou fazer eu sempre digo isso, quando eu vou fazer um sepultamento, e eu vou lá na hora levar a palavra para as pessoas que estão fazendo parte daquele momento fúnebre, eu sempre vou no defunto, que está ali sepultado, eu mando ele levantar, eu chego no ouvido do defunto e falo assim, levanta. Já levantou? Não, mas um dia vai levantar. Um dia eu vou falar, o defunto vai levantar, tomara que levante. Vai levantar. E quem tiver vai ter que correr. Só falta quem dizer assim, não estava morto. Como que não está morto se o trem já está há tanto tempo? Vai levantar. Por quê? É fé. Fé assim. Você tenta 1, 2 e sempre. Deus vai abençoar. Fé é certeza. Fé é poder. Quem está na fé não vive pela circunstância. Não é pelo momento, não é pelo que eu sinto, pelo que eu vejo. É pelo que eu creio. Amém. Quem vive pela fé, vive na convicção. Amém. Quem vive pela fé, como eu sempre digo, tem a cara de leão, o olho de águia e a perna de gazela. Está na fé. Quando alguém te perguntar, e aí fulano, tudo bem? Eu estou na fé. E aí, como é que vai? Eu estou na fé. Tá bem, tá mal, eu tô na fé. Não dê cartas pro inimigo, para quem quer que seja. Tô na fé. Como vai fulano? Na fé. E o senhor, a senhora? Na fé. Quem está na fé, está na certeza de que Deus é Deus. Amém. Nós vamos orar nesse momento, aqui no monte. Eu quero até agradecer antes da oração. A gente tem pedido às pessoas que podem ajudar a obra. Eu tenho aqui, não sei se dá para mostrar, eu tenho aqui o recibo da imobiliária, Ivan, deixa eu botar aqui, ó. O aluguel é R$ 4.500 da igreja Fonte, aqui em Uberlândia.
Aqui, 4.814. 4.814. É porque tem o seguro e o IPTU, que é 313. Então, quem quiser ajudar, ajude. A gente, graças a Deus, as pessoas têm ajudado. A gente vai conseguir pagar hoje ou amanhã, a gente já paga. Tá aqui, ó. Eu gosto de mostrar, mas já tá pago. A gente vai conseguir pagar hoje ou amanhã e Deus vai abençoar. É fé. É fé. Verdade. Eu não tenho condição, mas eu tenho fé. Amém. Eu ponho o pé, Deus tem que botar o chão. Deus sabe que é assim. Sabe o que é fé? Fé é parceria. Fé é parceria. Fé é parceria. Senhor, se eu afundar, o Senhor vai afundar. Se acontecer coisas gloriosas, o Senhor vai ser glorificado. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu quero que Deus cresça. Quem vive na fé não busca a glória para si. A glória é para Deus. Acabou. Deus sabe. Quem vive pela fé vive assim. Eu vou te glorificar. Agora, se não acontecer, o Senhor não será glorificado. Você acha que Deus não quer ser glorificado? Então ele tem que usar aquilo que ele tem. Ele tem que usar isso aqui. Ele só tem isso, ele tem que usar. Verdade. Ele tem que usar. Você sabe que Deus conta com poucos? Deus não conta com muitos. Jesus sempre escolheu poucos. E os poucos sempre fizeram a diferença. Deus não trabalha com quantidade, com qualidade. Deus trabalha com qualidade. A qualidade da fé, a qualidade do caráter. Amém. Acabou. Deus tem poucos. Você faz parte desses poucos? Eu creio que eu faço. Eu também. Elias era um homem semelhante a nós. Se Deus usou Elias da forma que usou, como a gente leu aqui, por que Deus não vai me usar? Elias é morto, como Deus falou para Josué. Moisés é morto. Agora, Josué, é com você. Se você passar do Jordão para diante, eu vou ser com você. Agora, se você ficar aí olhando para a vida de Moisés, meu caro, você vai morrer que nem Moisés. Olha para frente, vamos em frente. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Tá aqui, eu quero agradecer, tá? Quem tem ajudado a obra. E aqui a gente tem colocado o nome das pessoas. As crianças fizeram o pedido domingo. De domingo das Aqui crianças, ao pedido das crianças. Domingo da resposta para o caçado. Eu queria ter um tablet, coisa de criança. E aqui tem os nomes das pessoas que ajudam a obra, que devolvem suas primícias, são dizimistas. Ó. É fé. Ser dizimista é viver na fé, na palavra. Aqui tem pessoas que fazem suas ofertas e a gente coloca aqui. E no altar também a gente tem um lugar que a gente separou para colocar os nomes lá. A gente abriu o altar, desde que a gente fez o altar da Igreja Fonte, a gente tem colocado a gente vai colocar os nomes ali também. Vamos clamar a Deus? Se a Bíblia diz que muito pode a oração do justo, meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que muito pode a oração do justo. Elias, um homem semelhante a nós, orou 3 anos e 6 meses e não caiu uma gota de chuva. Contrariando o que Jezabel, o rei de Israel, e a sua mulher, Acabe e Jezabel disseram que Baal faria cair, e não caiu chuva alguma. Depois Elias orou, e quando ele orou, houve abundante chuva. Ou seja, a oração de um homem que vive uma fé pura, apoiado na certeza da palavra, deu a ele a resposta. Essa pessoa, meu Deus, que recebe essa oração, talvez ela esteja agora no leito de morte. Muitos estão cogitando, esperando, aguardando a sua morte. Eu determino aqui do monte a cura, Senhor. A cura para esse corpo. O Deus que restaurou a saúde de Lázaro, aliás, ressuscitou o morto, ressuscita o que está morto por uma enfermidade, por um câncer, por uma doença. Se você tem uma enfermidade, sua não é sua, coloca a mão sobre esse lugar, se possível, ou então peça a Deus por alguém que está doente. Eu determino a cura desse familiar. Eu determino, meu Deus, que esse câncer vá para o inferno. Eu determino que esse mal que tem tomado conta do corpo dessa pessoa seja arrancado. Eu determino a libertação desse marido drogado, viciado, que largou, abandonou a casa, os filhos rebeldes dentro da própria casa. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que estão cativos a um problema, seja ele de saúde, familiar. Essa pessoa que recebe a oração dentro de uma unidade carcerária, visita ela, transforma o seu coração. Abre as portas, meu Deus, para esse pai de família que está desempregado, endividado, quebrado, falido.
essa pessoa que tem passado por tantos problemas financeiros na sua vida. Nós não dependemos do governo A, B, C ou D. Dependemos da fé e dependemos de ti e de nós mesmos. Por isso, meu Deus, para aquele que anda por fé, não há crise, não há isso, não há aquilo. Porque se Deus está conosco, pela fé nós vamos vencer toda e qualquer situação. Abençoa, Senhor, essa criatura que ora, que participa desta oração. Onde quer que ela esteja nesse momento, que o teu poder se manifeste para lhe dar a vitória. Meu Deus, consagre esse santo azeite, que seja o óleo dos milagres. Aqui no monte, meu Deus, eu consagro esse azeite. E todos que vão receber a unção desse óleo, nesse domingo, domingo dos milagres. Meu Deus, quando nós colocarmos dentro dessa garrafa com água, quando essa peça de roupa receber a unção desse óleo, haverá libertação, cura, milagres, manifestação do teu poder. Eu consagro, meu Deus, esse azeite. Eu abençoo o óleo, que é símbolo do Espírito Santo, e determina a bênção na vida de todos. Abençoa todos os pedidos e cada nome de pessoas que são colunas nesta obra, que fazem parte dessa obra, que caminham conosco e sabem o desejo, a intenção do nosso coração, que é de levar essa palavra para outras pessoas. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Nós assim determinamos e abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Gente, graças a Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu acho que já falamos o suficiente. É complicado, quanto mais se fala de fé, mas, enfim. Tomara a Deus que tenha ajudado você. Levante a sua cabeça. Viva pela fé. Tá bom? Tome cuidado com o que você ouve. Não engravida pelo ouvido, não. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes a pessoa engravida de certas palavras, traz aquilo para dentro de si e aí acaba com a vida dela. Não faça isso, não. Viva na certeza. Fulano diz isso, mas eu creio naquilo. Está dizendo aquilo ali, mas eu vivo assim e assado. Vive essa fé, Deus vai te honrar. Tá bom? Amém. Quero dizer que nesse domingo a gente vai estar com esse óleo aqui, ó, dentro de uma garrafa. Traga a sua garrafinha com água. Não deixe de vir. Você aqui de Uberlândia, Avenida Floriano Peixoto, 23, 26. Se você colocar os pés aqui, na Igreja Fonte, não acontecer nada, Deus não falar com você, não é emoção não, tá? Não é emoção não, que eu não sou artista, eu sou homem de Deus. Amém. E como homem de Deus, se eu colocar essa mão grande na sua cabeça, Deus não te abençoar, você pode me chamar de mentiroso. Você aqui de Uberlândia, que quer mudar de vida, mas você que já está anos aí dentro de um lugar, você já está anos aí ouvindo palavra, é blá, 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 blé, 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 e não acontece nada, tome uma decisão, uma atitude para mudar isso. Amém. Você tem fé, ande com suas próprias pernas, não ande pela sombra de ninguém, use a sua fé. Amém. Você é livre, pela fé a gente se torna livre, a fé nos dá liberdade. Domingo às 9h30 da manhã, de 9h30 até 11 horas, eu vou fazer a escola de discípulos. Para quem quer ser formado discípulo, nós vamos formar pessoas com a nossa fé, com a mesma fé da palavra de Deus. Amém. Você vai ser um Elias, um Eliseu, um Josué na fé. Venha estar conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero só dar aqui rapidinho a programação dessa semana na Igreja Fonte. Você vai ser uma fonte. Jesus disse, vinde às águas, ou seja, vinde à fonte. E você vai beber dessa água e Deus vai mudar a sua vida. Amanhã, quarta-feira, vai ter a Santa Ceia, às 7h30 da noite, a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos falar estamos falando sobre os 7 selos do Apocalipse. Os 4 primeiros selos falam dos 7 cavalos e seus cavaleiros. Falamos quarta-feira passada, do cavalo branco anticristo. Vamos falar quarta-feira amanhã sobre o cavalo vermelho, o que ele propõe, o que significa, o que simboliza, sobre guerras. Ele trabalha exatamente colocando intrigas entre pessoas. Nós vamos explicar amanhã às 7h30 da noite. Você que está em outra cidade, em outro estado, vai poder acompanhar, nós vamos transmitir. Mas você aqui de Uberlândia, esteja pessoalmente, para você poder participar, estar ao redor da mesa com a gente. Às 7h30 da noite. Sexta-feira, a sexta-feira do combate à inveja, o mal mais antigo e mais prejudicial. Traga uma peça de roupa, dê um nó, que de repente a vida dessa pessoa, a sua vida está dessa forma.
Quando a gente desatar e ungir, Deus vai mudar e vai te abençoar. Amém. Deus abençoe, dona Denise, a senhora aí, Nova Friburgo, e todos os demais, a Clínica Sinapse, e a todos os médicos e funcionários aí da clínica, dona Bernadette, a senhora e família, todos que estão acompanhando aqui a mensagem. Deus abençoe você aqui de Uberlândia, a dona Áurea, a dona Ana Cláudia, a dona Patrícia, a Miriam, dona Rosângela, a Rejane. Deus abençoe, Rejane. Um abraço aí a Rilene, a Renata, a Renê, dona Fifi aí em Belo Horizonte. Deus abençoe a você aqui também de Juiz de Fora. Nós vamos estar fazendo visita aí em Juiz de Fora, tá? Pode ter certeza. Os inimigos que estão ouvindo isso ficam de coisa, não tem problema não. Avisa aí, ó, o Bispo Luciano vai vir aqui em Juiz de Fora. Aí fica doidinho. Vou sim. Maior prazer. A gente tem muitas pessoas queridas em Juiz de Fora. Belo Horizonte também. Um abraço a você de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, tá bom? Deus abençoe a todos e continue ajudando essa obra para que a gente possa alcançar outras pessoas e abençoá-las em nome de... Porque esse é o desejo do que anda pela fé. Amém. Quem vive pela fé, compartilha. Quem vive pela fé, se sente bem de ajudar outras pessoas. Eu vivo para isso. Se eu não sirvo para viver, para servir, eu não sirvo para viver. Se eu não sirvo para servir, se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Então a vida para mim não tem sentido. Quem vive pela fé, assim, gosta de ajudar, dá o que tem. O que eu tenho, eu dou. Só não dou o que eu não tenho. E eu tenho fé, e essa fé é que vai te ajudar. Deus abençoe, gente. Seja luz, tá bom? Seja luz. Obrigado Deus por vocês abençoe a terem nos todos. acompanhado nessa mensagem. Fico muito feliz quando as pessoas acompanham e a gente pode ajudar, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Fiquem Deus. com Deus. Dá licença, dá licença.